A gente já fez os outros e no início a gente quer, tipo, de fato te conhecer a tua história, né? Desde o início, onde você nasceu, que cidade, se você lembra ou não, né? Eu lembro. Já desde desses primeiros passos aí. Mandou um velhão, falou assim, vê se você lembra. Vai saber, né? Lembro. A mãe conta a história, né? Tem irmão. Então pode solta a voz. Dá um start pra nós aí, pra gente conhecer melhor. Eu nasci em Rosana, é a última cidade do estado de São Paulo, né, Porto Primavera. Meu pai era barrageiro, né? Então, cada temporada era um lugar, né? Um tempo aí de serviço. Então, o Brasil todo aí trabalhando. Então, minha mãe morava muito na cidade. E eu tava em Rosana lá e veio o príncipe, né? Nasceu. E depois desse período, né, em Rosana, né, que é bem divisa do Paraná, ladinho ali, Porto Primavera. Passou um período, meu pai veio trabalhar aqui também na Buritama, né, a barragem ali, e conheceu o Birigui, né? Nesse período, muitos amigos veio, moram aqui na cidade até hoje. Ele comprou um terreno aqui na cidade e estamos aí até hoje. Né? Minha mãe veio pra cá, o pessoal gostou. Mais ou menos, assim, já de cara, quando você nasceu, teve um tempo? Foi um tempo. Você já era grande já. Fiquei, acho que na idade assim, do Davi, uns 3, 4 anos, né, por aí. E aí veio pra Birigui. E aí a família, toda a família, né, assim, somos da Paraíba, né, aí veio outros familiares também, né. Vocês aí quantos também, sou o 10º. 10º, irmão. Rapaz! Você perdeu, pai. Rapaz, o negócio tá... Né, são 3 irmãos, assim, se eu não aqui quando pequeno, né, bebezinho, morria muito criança, né. E aí na conta eu sou o 10º. São uma família grande, bem divertido. Não, já vim pra ser o capitão. Não, 10, né? Que é isso? 10. Já veio no número. 10º, caçula, já vi, ó, cheguei. Capitão. E era pra você chamar Rodrigues mesmo ou era outro nome? E aí? Não, era outro nome. Que esquema não, na verdade era um nome, né? Porque o Rodrigues é sobrenome. Rodrigues é sobrenome. Fita, então, a minha mãe, na época, Rosana, lá, aqueles lados lá, também não só lá, mas parte do Brasil, você tinha que registrar em outro município, outra cidade, não era toda a cidade. Não era toda a cidade que tinha cartório. Não. Isso aí. Aí minha mãe já chamava eu de Marcelo já. Meu nome era pra ser Marcelo. Nasceu já chamava Marcelo, né? Talvez se fosse Marcelo, não teria o apelido Tocão, né? Eu sou Marcelo Tocão, não ia dar certo. Mas e a história? Mas é legal o nome. E a história, como é que foi? Minha mãe já chamava a Marcelo pra lá, Marcelo, eu acho que já tava acostumadinho já, né? Seu pai deu um ninho, então. Não, ele foi. Naquele ano, 86, era ano de Copa do Mundo. Eu acho que ele. Porque lá fora, você pode ver Uruguai, Colômbia, Paraguai. É sobrenome, no segundo nome, você coloca. Se for viajar também, né, foi interessante, quando fui para Angola, eles chamando lá Pereira, né? Pereira? O pessoal daquele, eu sei, cara, vai, né, que tem que passar, né? E eu esperando chamar Rodrigues, né? Já até troca o nome ali, né? Então já é meio pra fora, já é meio assim já, né? Não sei se mudou, quando eu fui era assim. E na Copa do Mundo tá lá, Rodrigues, né? Sempre é o último nome. Eu acho, né? Nunca perguntei pra ele, não tive muito tempo. Mas acho que ele assistindo o jogo ali, ele falou, cara, vai é Rodrigues. Esse nome é da hora. Mas não era nome. Acho que não era nome, né? Eu tento levar esse lado aí, né? Porque essa linha de raciocínio é interessante. Aí ele chega em casa, né? Com o documento. A sua mãe mandou ele ir. Ele foi. O cartório e assinar. Tava no jeito Marcelo. Já, foi lá. Marcelo, todo mundo já chamava os irmãos, Marcelo.
E aí ele chega dessa mancada, Ai, né? ele mandou o Rodrigues. Aleatório ele foi. Mandou, chegou lá, Rodrigues Amans Pereira, sem nome, né? Sobrenome. Sobrenome. Legal, né? Que deixou a bucha pra mim, né? No mercado, hoje não, né? O povo compra carro, vai embora. Antigamente fazia compra o mercado e entregar. Até hoje ainda tem, né? Alguns faz isso hoje. Rapaz, um dia a mulher pegou e falou assim: qual é o seu nome? Pra colocar lá no papel lá pra entregar. Eu falei: não, meu nome é Rodrigues. Ela falou: não, eu quero saber seu nome. Eu falei: meu nome é Rodrigues. Ela falou: não, o seu nome, eu catei o RG assim, coloquei lá no caixa. Meu nome é Rodrigues. É sobrenome não, pô, é Rodrigues. É Rodrigues. Mas tá bom. A culpa é do seu pai também. Teve um período que, na época da escolinha de base, né, teve um treinador que tentou mudar meu nome. Conversou com a minha mãe. Eles mexeu tudo, os papéis lá, tudo no jeito. Ia trocar meu nome. E aí eu fui ver na movimentação. Aí eu falei: não, deixa aí. Pelo amor de Deus, pô. Já era adolescente já. Aí. Só que eu já tava com o apelido também, Tocão. Não tava nem Não usando ligava. Rodrigues. Não ligava, não. Tava nem no... Mas eles tentaram trocar o nome. Aí o treinador na época também tava como vereador. Aí já foi fazer uma média pra minha mãe, ia trocar. Mas não deu certo não, ficou aí. Graças a Deus. Não, tem que ficar pra história, né? Esse daí já é. E o seu nome, pai? Como é que foi? Não, mas meu nome foi tipo assim. O meu pai, ele perdeu uma aposta. Aposta? Não, tá de sacanagem. O meu pai, esses tempos atrás, eu e meus irmãos, foi perguntar pra ele. Porque lá é o Elton, o Wilson, o Wilton, o Wesley, o Elber e o Elder. No Elder, eu acho que ele deu uma largada. Que tipo, ele falou: vou trocar só uma letra mesmo e já era. Ele deu uma largada. E aí, tipo, ele colocou esse monte de W aí. Todo mundo W. Aí das meninas ele colocou um Sara e Sheila. Aleatório. Deu uma mudada. Ele gastou no nosso e depois não tinha muita. Aí nós perguntamos, pô, pra ele. Ele ficou meio chateado, que ele falou: pai, o que foi que aconteceu que você deu uma dessa daí? Mandou esse nome. Aí ele falou: é bonito, pô. Mas... Tava na moda. Eu acho que na época ele devia ter visto alguma coisa da Copa do Mundo, do time da... Será também? Não, pegou o gancho, cara. Copa do Mundo também? Agora virou moda, agora Copa do Mundo. Ele deve ter visto alguma camiseta dos caras jogando. Certeza. Devia, sei lá, que eu acho que ele chegou lá e esqueceu. Mas é mais difícil. Aí ele agora, que nome que eu coloco? Passou o sorveteiro vendendo lá e a listinha não tem não no cartório? Mulher não saca da listinha? Ó, tem esse nome aqui. Tem isso daí, pô. Isso daí eu acho que seria uma ideia da hora. Esqueceu? Ó, tem esses nomes aí. Esse nome. Tipo, se eles mandam pelo menos um João, um Zé, já ameniza. Não, mas esse ainda é bonito, cara. Não, o meu eu acho que já pensou se ele colocasse na Nabucodonosor? Aí. Não, eu acho que o meu ainda deu uma amenizada. Não, mas os outros do meu pai deu uma bacalhada. Desculpa, pai, mas é verdade. Não, ele caprichou. O Wesley é mais tranquilo, né? É, pô, o Wesley ainda dá pra salvar. Mas agora os outros é meio duro de adicção. O cara tem que estar bem na dicção. Poder falar, tem que ser... Você quer ver quando pede pra alguma senhora, algum senhor falar o nome deles, aí complica. Aí lá minha mãe também fez esse mesmo esquema aí. Sobrenome. Um chama Ju, Nené, Tony, Il, Gu. É assim, se chamar pelo nome, eu acho que nem ele sabe. É a mesma coisa você, se chamar o meu, eu acho que ficou um trauma, cara, porque lá na minha casa ninguém me chama pelo meu nome. Eles me chamam de Rodrigo. Caramba. Minha mãe, todo mundo. Mas sua quando chama Rodrigues lá, fala: quem que é? Sua mãe não quis quebrar no meio do seu pai, não? Quando ele chegou com o documento Não, Rodrigues? Ela ficou muito triste. Porque ela gostava do nome Marcelo. Né? Era profético, eu acho, né? Maria, Marcelo. Se fosse ela, eu continuava te chamando de Marcelo. Não tava nem vendo, não. Sério? Você fazia isso? Se perguntasse o nome também, eu falava: minha mãe que gosta. É Marcela. Não, mas Marcela é legal, cara. Sim, mas tem que dar um mérito também, né? Como também lá de cima
De Araçatuba chama Marcelo, vamos dar uma moral pra ele, né? Marcelo não bonito. Marcelo é lindo, pô. Já pensou? Marcelão, se quiser colar aí, pai, é nóis. Zap, né? Manda um zap Vou que mandar um vem. zap aí. Falar pro Shark mandar um zap pra ele. Não, ele vem. E aí, vamos lá, então. Você chegando aqui em Birigui, mais ou menos ali uns 3, 4 anos. Como é que foi? Que bairro que você estava? A minha infância toda foi no Parque das Nações, aqui em Birigui, lá perto do estádio, né? Moro na quintal, boca do gol. não, quintal, a minha casa é o quintal do estádio. Bem na esquina, no portão onde que entra ali. E minha infância toda ali naquele bairro. Cresci ali e quase fui presidente ali no bairro. Você é cria do Bandeco. Cria. E- Passava a minha vida ali, né? Com jogadores. A bola entrou quando, assim, mais ou menos, idade, você lembra que você... Futebol, falou, você eu fala? eu quero viver isso daqui. Ah, desde criança. Porque eu sempre tava ali, né? Tava com jogadores, tava presente ali no estádio, futebol. Então minha vida foi muito, muito ali. Uhum. Futebol, né? O estádio, então aquilo ali Te ganhou ali mesmo. foi. Eu, meus irmãos, nós crescemos ali, né? Até hoje ali, minha mãe mora naquela casa. Os irmãos casou, cada um foi pro seu canto, mas ali, você chega ali igual chegar Itaquera. Você treme, né? Aí Você vê. vamos acabar por aqui. Tem história. Não. Taquera não. Labogoneiro, então. Pela bomboneira é pesado. Então é um lugar que eu cresci. Tem muitos amigos ali no bairro. Né? Ali foi a infância. Um lugar que... Pensa agora, a igreja tá indo pra lá, pensa até voltar pra lá. Estamos migrando para mais perto. É pertinho. E ingressar mesmo, começar a treinar e firmar ali na bola foi com qual idade? Desde os 8, né? 8, 9. Já comecei a participar da escolinha, mais presente mesmo, né? Com 10. Né? Com 10 anos já tava. Só que era o futebol, a categoria de base, né? Foi bem interessante que eu tinha esse sonho, né? Que conviver naquele ambiente com os jogadores ali. Fui vendo aquilo, né? Falei, eu quero ser isso aí. Eu quero ser um jogador de futebol, quero ajudar minha mãe, minha família. Eu quero. No primeiro momento você pensa na questão financeira, né? Você vê os jogadores que jogam em time grande, uma vida muito boa, né? Eu pensava que isso aí dar um futuro melhor para minha mãe. E comecei a participar, né? Escolinha, tinha a escolinha do Mineiro. E fui desenvolvendo. Com o tempo foi o Barata, juntou, passou um tempo, se tornou a base, né? E aí, só que eu tive que conciliar o meu sonho, né? Só que eu tive que trabalhar já desde os 10. Essa mesma faixa etária que eu iniciei o meu sonho, eu tinha também. Mas graças a Deus, o compromisso de trabalhar, né? Já desde pequeno, vendia sorvete na rua, trabalhava 2 serviços, estudava. Você era o Julius. Não, se virava, cara. Trabalhava. O meu pai, né? Questões decisão, família, né? Ele arrumou outra família, separou, foi bem nessa faixa etária aí, tudo nesse momento. E a cabeça já vira aquele Não, bolo também. Então foi essa parte aí que surgiu tudo. Então eu já queria também, devido a tanta situação, já intensifiquei mais ainda o futebol. Queria estar mais jogando, né? Gastando na ali a rua, cabeça. golzinho na rua, nos campinhos e também treinar. Só que aí estudava de manhã, com o tempo devido a necessidades, as dificuldades. Meu pai, quando ele saiu, né? Meus irmãos também, os mais velhos, a maioria deles já tinha casado. E aí minha mãe, sabe aqueles marido mais rígido, não deixava minha mãe trabalhar, entendeu? Então ele sustentava, a mulher cuidava também com um monte de filho, tinha que cuidar mesmo, né? Não tinha outra alternativa. Casa, né? Entendo esse lado também, né? Hoje, como pai, entendo também esse lado. Então aí quando saiu, ela não tinha muita condição. Então tinha os irmãos que já tinham suas responsabilidades com suas famílias, uns mais velhos também já trabalhavam, mas a vida era bem difícil, né? Então aí eu lembro quando ele saiu, minha mãe
veio contar para mim no dia seguinte. Aí, né, tanto eu, ela chorando ali, e ela sofrendo, dando a notícia ali pro caçulinha. Aí eu falei pra ela falava assim, devia olhar a dor, né, do que ela tava vivendo, a separação, mas ao mesmo tempo a alma dela sofrendo, né, falando, nós vamos morrer de fome, né, e contou a notícia, eu olhei pra ela assim e falei, mãe, se depender de mim, a senhora nunca vai passar fome, não. Aí naquele dia eu saí, né, sem entender o que estava acontecendo, e fui andando ali. Quem conhece aquela região, fundo ali do estádio, virei aonde é a avenida ali, passando a avenida tem o estádio, do lado do estádio, o clube de tênis. Aí eu entrei lá naquele clube lá, Deus guiando, né? E aí tinha um professor, né, o Valdir, estava dando aula, professor de Araçatuba, dá aula de tênis ali. Eu fiquei olhando, aquele momento que ele estava dando aula foi o momento que eu parei de chorar. Fiquei olhando, né, procurando a bola para um lado, para o outro. Eu não conhecia tênis, conheci naquele momento, achei legal. Falei, o que é isso? Olha que interessante que Deus faz, no mesmo dia da dor, Deus já cuidando. Eu sempre falo assim, né, que quando meu pai tomou a escolha dele de sair, a paternidade de Deus, não que Deus não cuidava de mim, mas Deus falou assim, peraí, porque a Bíblia mesmo fala que ele é o pai dos órfãos. Naquele momento, quando ele saiu, Deus falou assim, você vai sair por sua decisão, mas eu entro porque eu amo ele. Aí eu fui guiado lá por Deus mesmo, e mesmo sem ter esse entendimento, conhecimento da palavra, eu entendo que aquele dia foi Deus guiando lá. Aí esse professor pegou e falou assim pra mim, na hora que acabou a aula, ele viu que eu tava ali, ele falou assim pra mim, olha que louco, falou, menino, você quer trabalhar? Eu falei, senhor, é tudo que eu mais quero. Ele falou, então vai lá, avisa sua mãe que você vai estar aqui, tal horário, você vai estar trabalhando aqui. Fui lá, falei pra minha mãe não acreditou não. Ela acreditou da hora que era R$1 cada partida, né? Aí os dois ali que jogavam, então era R$2, né, a partida. Então até 9 horas, 10 horas ali, eram vários jogos. Então às vezes tirava 10, dependendo do movimento, 15. E aí esse dinheiro, cara, interessante, eu comprava, com esse dinheiro minha mãe pagava energia, pagava água, comprava minhas coisas da escola, né, algumas partes em alimento, roupa. Então nesse período. E agora, e o sonho, né? Onde que nós iniciamos, e o sonho? Eu continuava, né? Eu jogava os golzinhos, o meu professor, que é o Milton Barata, hoje ele é um advogado, ele via que eu tinha o talento para jogar, ele deu essa oportunidade para mim, só que ele falou assim, então faz o seguinte, quando eu falei para ele que estava trabalhando, cuida da sua casa, né? E eu vou inscrever você nos campeonatos, e eu vou te dar a oportunidade. Interessante, os meninos treinavam a semana inteira, e chegava lá no final de semana do campeonato, quem jogava era eu. Né? Das oportunidades que ele foi dando, e eu fui conquistando. E hoje as pessoas veem assim, eu tô com atacante, zagueiro, não, eu comecei no gol. Eu gostava no gol, né? E aí depois houve uma mudança que lá na frente eu conto. Mas o detalhe, eu continuei o sonho e trabalhando. Chegou um tempo que eu falei assim, nossa, é legal. Aí eu vi as necessidades de casa, estudava de manhã, chegava, e no clube de tênis entrava 3h30, 4 horas. Só que aí antes eu ia lá com jogadores, eu lavava carro dos jogadores, o jogador levava, ele sabia da história, né? Levava Danone, bolacha, então era muito bem cuidado pelos os jogadores. Teve até um jogador um tempo que, quando criança, a esposa não podia ter filhos, ele tentou em adotar, né? Foi na minha mãe entrar na mente, né? Porque tem pessoas que às vezes olham assim, que não tem condição, falam, não, é melhor ser cuidado que eu, né? Sim. Ele tentou isso aí, mas a minha mãe falou, não tá fácil, mas nós vamos até o final, vamos cuidar dele, né, até o final. Mas ele queria, sempre cuidava. O carinho era tanto. Então tem muito respeito cada jogador, né? As pessoas, alguns deles estão até vindo aqui no podcast, né, da escolinha, e
é emocionante, né? Alguns chegaram aí, igual o André Cunha na semana, Palmeiras, pessoas que eu tava ali, engraxava a chuteira deles. Nosso pastor, né, eu até brinco com ele, que é uma verdade, quando ele teve no Bandeirante, engraxava a chuteira na época, descascava a laranja, né? Eu vivi muito isso com os jogadores ali. E isso foi, como eu falei, tive essas oportunidades da escolinha, e no momento que eu estava ganhando dinheiro, eu falei, vou ajudar mais. Eu comecei a vender sorvete, eu vendia, na época tinha mototáxi lá perto, e tinha os jogadores bandeirantes, chegava, e eu no Otto, tinha ponto. Aí eu cheguei lá na sorveteria, né, mais pra frente ali na avenida, na época a sorveteria Gigi. Meu irmão trabalhava lá, trabalhou uns 20 anos naquela sorveteria. E eu ia lá, ajudava a enrolar picolé também, às vezes o meu irmão levava. E aí um dia eu cheguei pra ele e falei assim, seu Milton, dá um carrinho pra me vender. Aí ele falou assim, quer mesmo? Eu falei, eu quero. Aí usou o sorveteiro até zoou. Eu falei, mas como o menino vai vender? Aí ele falou, não, te dou, mas o que você vai fazer? Não, eu só vou no Bandeirante, no Otto e no mototáxi. Aí ele deu pra mim fazer um teste. Eles tinham cadastro ali de todos que saía. Naquele dia eu fui o que mais vendi. E aí pegou, eu começava, eu vendia sorvete nesses 3 pontos, saía, eu deixava o carrinho mais ou menos às 3h40 e corria pro clube de tênis. Então minha parte corre até a noite, então até porque na minha mentalidade estava assim, né? No dia que minha mãe falou assim, meu filho, nós vamos passar fome. Eu falei assim pra ela, não, dependente de mim não vai. E aí quando eu casei, né? Até o mês ali que eu tava em casa, todo esse tempo eu não deixei, né, de ajudar a minha mãe. Aí quando o último mês fui para casar ali, né, fiz até no dia do meu casamento uma homenagem para ela, tudo ali, porque é minha vida, minha rainha, né? E eu tinha isso na minha mentalidade, não vou deixar a senhora passar fome, e eu batalhei por isso, né, todo tempo, mesmo sendo criança, e eu sempre lembrava isso, eu preciso ajudar a minha mãe, preciso cuidar dela, e eu me dedicava, era um leão por dia, e ainda mais, mesmo fazendo tudo isso, eu falava assim, né, porque hoje não pode muitas coisas, e aí você, não cara, eu me divertia. Você teve o tempo de ser criança, sim. Teve o tempo de ser eu me divertia, adolescente ali. Se divertia, brincava. Você fala assim, mas como que você fazia? Não, me divertia lá no campo, tinha as crianças também da minha idade ali no bairro, sempre estava ali também no estádio, a parte de trás ali, brincava de golzinho, então eu me divertia. Foi mesmo um tempo que foi tempo de dor, tempo de lágrima, tempo de superação, foi um tempo também na qual eu me diverti. A evolução ali foi... Creio que tudo foi formando o meu caráter. E as dores foi fácil? Não foi. Eu cheguei com 20 anos, na época teve muitas oportunidades no futebol, até mesmo a questão do apelido. Eu fui muito expulso porque eu não tinha alguém que me orientava. Eu tinha os irmãos mais velhos que corrigia, conversava, né, mas não é a mesma pegada que um pai. Então faltava muito isso aí. Então eu perdi muitas oportunidades, né, que você tem interessante, teve uma época que na final, cara, era pro o Careca, que jogou na seleção, Guarani, tava tudo encaminhando pra mim, né, tava tudo certo. No final, aos 40, vamos colocar aí segundo tempo aí, tomamos um gol, cara, deu um branco, cara, tava um tempo difícil de superação. E passou um filme na minha cabeça, cara, eu tô me superando por isso aqui, só que eu não sabia que já tava tudo encaminhado. Deu uma butinada no moleque, primeiro que eu vi na frente, na final, fui expulso de longe, nem tinha amarela. Então eu não tinha tinha o dom, tinha o talento, tinha os conselhos dos meus professores, dos orientadores ali, só que não tinha um pai. Eu falo assim porque o técnico, eu até falo muito ali com os pais, eu tenho reuniões com eles na escolinha, o professor ele vai ensinar futebol, ele ajuda até na educação, disciplina, muita coisa, o esporte ele é muito rico,
mas a educação, né, a maior riqueza é o pai e a mãe dentro de casa. É porque, de certa forma, hoje em dia, eu vejo dessa forma muito. De não só do professor na escolinha, mas na escola tradicional, de os pais achar que quem tem que dar educação é o professor. Transferir Sim. a responsabilidade deles mesmo para o professor ter que ensinar ele fazer, para o professor. E na verdade é muito isso, a referência tem que vir de casa. Sim. Não. E você fala, então, no caso de ter perdido essa referência, Sim. no caso de pai. Arrebenta, né, cara? Porque aí nesse período, igual de tanto sofrimento, chegou na época de que ele estava nos juniores, tudo, já estava na pegada aí, eu tive um princípio de infarto, cara. Caraca. Lá atrás, né? Aí chegou lá, os caras, pressão alta, né? Só conseguia ficar uma posição, mas isso tudo é até importante falar, porque é a mágoa, a tristeza, eu tinha muito ódio do meu pai, né? Tinha muita raiva, porque eu não conseguia entender, né? Ele sair de casa, ter outra família e ele não ligar, não mandar uma carta, não. E às vezes, né, as pessoas até perguntam, a ausência do pai, às vezes você pensa em o financeiro, não trabalhar, tipo assim, cara, acho que se eu tivesse meu pai em casa, eu tivesse a oportunidade de vender sorvete, você ia fazer da e mesma eu queria forma. fazer. Então o que mais mexia, que eu sentia falta, né, é o conselho, né, aquilo que eu falo, né, eu falei esse dia com os pais ali, um pai produz na vida de um filho proteção, cuidado e destino. Então ele protege, ele cuida e dá destino. Então eu vejo assim que cheguei a alguns lugares, minha mãe pode oferecer isso? Pode, ela ofereceu, mas é diferente a função de pai e de mãe. Sim. Ela teve que fazer os dois, mas não era a mesma coisa. Então faltava isso. Então dentro dessa parte do futebol, poderia ter ido muito mais longe, né? Poderia ter chegado em lugares assim, como jogador de futebol, mas faltou essa parte, né? Porque muita imaturidade, eu era muito explosivo, 880, não pipocava para ninguém. Então, da mesma forma que eu tinha uma superação, eu jogava tudo pro alto, cara, perdia tudo. Então nessa final, acabaram levando o outro que levou, eu 2, 3 anos atrás estava vendo ele marcar o Cristiano Ronaldo. Só isso. Você entende? Então eu olho isso aí e vejo, era eu. Não. O menino teve a oportunidade também, agarrou e construiu a história dele. A história está sendo brilhante, mas eu vejo assim que quem era, né, nesse momento era eu, mas a falta de uma maturidade, a falta de paternidade, né? Ali o treinador te orienta, te aconselha, você vai desenvolve futebol, mas aí já era emocional, já era muito... Tem um conglomerado de coisas, não é só bola, não é só... Você jogava, é como se a pancada que tava dando ali tava tirando tudo... Você tava a raiva que tava dando cedo. Às vezes, não sei, mas no momento, às vezes, você imaginava como se fosse, sabe, de tudo aquilo que eu queria fazer com meu pai, acaba desenvolvendo em outros lugares. Você entendeu? Então, era difícil também na escola, porque tinha uma tristeza muito grande que eu procurava preencher em outros lugares, até mesmo o futebol, devido a esses fatores. Porém, essa tristeza, essa pressão não saía, cara. Não saía, era um vazio constante. E eu tinha muitos amigos, e tem até hoje. Só que na época os amigos queriam estar comigo, por quê? Porque era engraçadinho, era... Só que interessante até as pessoas que estão em casa, às vezes quem for assistir, só que era uma alegria falsa. Eu fazia todas as pessoas da escola, os amigos dar risada, se divertir, a sala era um engraçadão. Só que por dentro, eu tava querendo chorar. É uma defesa, né? Era uma defesa, né? É algo que até esse tempo eu estava vendo uma reportagem das pessoas que trabalham em circos, palhaços, né? Que faz todo mundo rir. Eu vi uma pesquisa, a maioria assim, dessas pessoas que trabalham em circo, eles sofrem, né? Tristezas,
a alma deles, né? Eu vi algo e falei assim, poxa, era isso aí mesmo, era um palhacinho na escola, mas por dentro tava sofrendo, chorando. Então, o que aconteceu toda essa parte de sentimentos, né? Deu quase um infarto tinha 20 anos. Pressão, fiz todo um tratamento, não descobria. Médico, exame, tudo quanto é lado, mas é a questão da alma, cara. A alma quando tá doente, cara, o resto é Jesus, um bom psicólogo, e se for o caso também um psiquiatra também, porque existem fatos que o mental adoece, cara. Então Deus deixou a medicina aí também, e é um meio de